Bom dia, doutores, bom dia, doutoras, professor Tiago Ximenes, professor de Direito Penal, e hoje aqui para dar mais uma super dica aí para você que vai fazer o concurso da OAB. Dica essa que faz parte do nosso projeto Aprovação Certa OAB SES Belém. A dica de hoje vai ser sobre o artigo 2º do teu Código Penal, que como sempre eu peço as devidas vênias para fazer a leitura à letra de lei e te explicando parte a parte do artigo. Esse artigo vai falar da lei penal no tempo, e o artigo 2º vai trazer a seguinte redação: ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime. Senhores, muitas vezes o legislador escreve uma conduta que é criminosa naquela época determinada. Com a evolução da sociedade, essa conduta fica que meio defasada. Essa conduta passa a ser uma conduta meio que aceita, ou pelo menos uma conduta que não tem proporcionalidade com a aplicação do direito penal. Ou seja, que deve ser aplicado um outro direito, que deve ser utilizado um outro ramo do direito para resolver este problema. E não especificamente o direito penal, que é um direito de última raça, o último direito a ser invocado no caso de, os outros direitos não conseguirem dar conta de resolver o problema. Eu vou te dar um exemplo muito claro desse primeiro trecho do artigo 2º, que fala exatamente da abolição crimes. Ou seja, o crime foi abolido, aquela conduta foi abolida. Aquela conduta, então, passa a ser dita que não é mais uma conduta para ser resolvida pelo direito penal, e sim por um outro ramo do direito. Por exemplo, até 2005, o adultério foi considerado crime. Adulterar era considerado um crime com consequências penais. Aí o legislador deu uma analisada e disse: olha, eu acredito que adultério é algo para ser decidido em uma esfera civil. Se o marido traiu a esposa, se a esposa traiu o marido, que seja decidido na esfera civil. O divórcio, a separação de bens, a guarda das crianças e ponto final. O direito penal, ele não pode adentrar neste grau de intimidade, não é proporcional. E aí então o crime ele foi abolido. Beleza. Sendo abolido, o que é que vai acontecer? Olha o que diz aqui a lei. Cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Sabe o que quer dizer isso? Que ainda que tenha sido transitado em julgado a condenação, que ainda que o réu já esteja cumprindo a pena, no momento que foi abolido aquele fato, no momento que foi abolido, na verdade, aquela conduta que era considerada criminosa e passou a não ser mais criminosa, nesse exato momento, cessam todos os efeitos penais. Então, tudo relacionado ao direito penal cessa. Então, imagina que o indivíduo foi condenado, a condenação some. Imaginemos que o indivíduo estava preso, ele vai ser solto. Imagine que ele tinha que pagar uma multa, ele não paga mais. Imagina que ele era, a partir de então, reincidente, tinha mais antecedente, não tem mais. Limpa tudo. Agora uma coisa interessante de concurso e principalmente da prova da OAB. Senhoras e senhores, os efeitos civis ou outros permanecem. Aqui a cessação é dos direitos, ou melhor, dos efeitos da condenação criminal. Os outros efeitos civis, trabalhistas, continuam. Aqui é criminal, ok? Somente os efeitos penais é que irão cessar com essa abolitio crimes, ok? E olha o que diz o parágrafo único. A lei posterior que de qualquer modo favorecer o agente aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decidido por sentença transitado em julgado. Então, olha só, pessoal. Aqui eu tenho aquela famosa e conhecida novatio legius em melio, a nova lei melhor. Então, imagina o seguinte. Imagina que o delito de furto hoje tem uma pena de 1 a 4 anos de reclusão. Alguém foi condenado, transitou em julgado, não interessa, pelo delito de furto. E aí ele pegou a pena máxima, 4 anos.
Quando estava cumprindo essa pena, 3 meses depois, por exemplo, surgiu uma nova lei melhor. Foi revogado esta lei e foi substituído por uma lei melhor, dizendo o seguinte: olha, o furto mudou a pena. Agora a pena é de 3 meses a 2 anos. Opa, se antes era de 1 a 4 anos e agora é de 3 meses a 2 anos, obviamente a pena é melhor. Se a pena é melhor, eu posso assegurar que as consequências são melhores para o réu. Então, a lei que veio posterior, ela beneficia o réu, e isso é constitucional. O que é que diz? A lei penal não retroagirá, salvo em benefício ao réu. Ponto. Se essa lei, então, é mais benéfica por ter uma pena mais branda, então ela vai ser aplicada ao réu. Então, vai ser refeito o cálculo, o juízo da execução refaz esse cálculo e agora ele fica delimitado entre 3 meses e 2 anos. Vai beneficiar o réu. Mas, professor, se tiver alterado a conduta, mexer em alguma coisa do texto do crime de furto, por exemplo, e essa conduta parece que não se enquadra bem no que o cidadão fez, então volta para o juiz que deu a sentença e ele analisa o mérito novamente, porque pode ser que agora o fato ou o ato praticado por aquele agente não se enquadre mais na nova tipicidade ou tipificação. É assim que funciona a lei posterior. Como é que acontece? Quando uma lei ela é feita, pessoal, ela é feita para durar por tempo indeterminado, até que venha outra e revogue ela, ou abolindo ou alterando, para melhor ou para pior. Mas ela então permanece. Então a lei ela foi feita para ficar ali parada. Ela não foi feita para ficar se movimentando, pegando casos futuros, pegando casos passados, não. Ela foi feita para o presente. O que é que acontece? Acontece que nós temos aí uma famosa extratividade. O que é extratividade? É quando a lei ela tem uma atividade extra, além dessa instável que ela fica agora valendo para o dia atual. Então, essa extratividade imagine, a lei ela tem que valer agora para o momento atual. Extratividade é quando a lei pode voltar ou quando a lei pode ultrapassar. Como é que acontece isso? A extratividade ela é formada pela retroatividade e pela ultratividade. O que é retroatividade? É quando a lei presente ela volta no passado, ela retroage para beneficiar o réu. Foi o exemplo que eu te dei agora há pouco, da situação do furto, que era de 1 a 4 anos, passou a ser de 3 meses a 1 ano. A 2 anos, desculpe. Pronto. Ela volta para beneficiar. Todavia, essa lei já passou. Imagine que surge uma lei dizendo que o furto agora apenas é de 5 a 10 anos. É uma lei pior. Então, aquela lei que está lá na frente, ela não pode voltar para atingir o réu. O que é feito? Mantém-se a lei antiga. Mantém a lei que dizia que era de 1 a 4 anos. Isso é ultratividade. Então, toda vez que a lei volta para pegar alguém no passado, retroatividade. Toda vez que a lei se mantém utilizada, porque a lei que foi editada é pior, eu tenho aqui um caso de ultratividade. Conclusão: sempre é a lei melhor que vai prevalecer, sendo a lei melhor regredindo, voltando, ou sendo a lei melhor permanecendo, tendo em vista que uma lei pior surgiu depois. Pronto. Isso é extratividade. Pode ser, pessoal, que durante o processo surja uma lei chamada de lei intermediária. Uma lei que foi utilizada ali especificamente no momento que o cara estava sendo processado. Mas ela some logo depois, não tem problema. A lei intermediária, se ela for melhor para o réu, se aplica sim ao processo, ainda que não tenha sido condenado ou coisa do tipo. É uma lei intermediária. Não há problema nenhum se aplicado. A conclusão que nós temos é que
a lei melhor sempre irá buscar o fato praticado para beneficiar o réu. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Então, assim, né, nós acabamos aqui com a brincadeira. Então, já sabe, a novidade é a lei intermediária. Então, quando surge uma lei no meio do processo, não interessa nem a lei do dia dos fatos e nem vai interessar a lei do dia da sentença. O que vai ser usado é essa lei intermediária, porém, só será utilizado se ela for mais benéfica. Lembrem sempre, somente a lei melhor é que será utilizada. Não teremos a utilização da lei pior. Qual é o detalhe aqui? É que existem duas modalidades criminosas que vêm a causar dúvida nas pessoas, que é justamente a modalidade de crimes continuados e crimes permanentes. No caso dos crimes permanentes, por exemplo, é aquele que se prolonga no tempo, é aquele que a consumação se expande no tempo. É o caso do sequestro. Então, do momento que a pessoa foi sequestrada, foi tirada a sua liberdade, até o momento da soltura, todo santo segundo, minuto, dia, o crime está sendo consumado e aquele indivíduo está em flagrante. Qual é o detalhe? É que se durante essa permanência criminosa surge uma lei mais gravosa, diz a súmula 711 do STF, será aplicada a lei mais gravosa. Senhores, aqui não tem aquele detalhe de a lei anterior era melhor, a posterior melhor. Aqui nós temos isso. Porque apesar do fato ter ocorrido, imagine que o sequestro tinha uma pena máxima de 2 anos. Eu sequestrei alguém. Com 2 meses foi editada uma lei que a pena máxima do sequestro foi para 6 anos. Eu pergunto, eu continuo praticando o sequestro? Continuo. É como se eu tivesse praticando o sequestro, ou melhor, é a prática do sequestro após a lei nova ter surgido. Por isso será aplicado a lei nova, ainda que seja pior. Porque, na verdade, aqui não é uma situação onde cessou um determinado fato e surge uma lei depois que o fato acabou. Não, não, não. O fato continua sendo praticado de forma contínua. Então, nesse caso, cuidado com isso em prova. Será resolvido o caso pela lei, ainda que mais gravosa. Então, se no meio do meu sequestro, da privação de liberdade da vítima, surge uma lei mais gravosa, eu vou responder por esta lei mais gravosa. É assim que funciona a brincadeira. Tranquilo? Então, tomem cuidado com este tipo de questão na prova de vocês. Não é uma exceção à regra, é apenas uma questão de lógica em saber que após a lei pior ter sido editada, aquele indivíduo continuou praticando o fato delituoso. Então essa é a dica de hoje. Espero que tenham entendido, espero que tenha sido esclarecedor e que se cair na tua prova vocês acertem com facilidade. Meu muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.